Falar contigo sobre a quinta arma da nossa milícia. Já falei aqui sobre a fé, jejum e oração, já falei sobre confissão, já falei com você sobre a oração e hoje eu vou falar da quinta arma da nossa milícia. A quinta arma que você vai usar quando estiver passando por uma luta, uma batalha, uma situação que às vezes você diz, eu já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. Você tem uma arma poderosa que Deus te deu, que é o louvor. E você pode usar o louvor para vencer a batalha. Por quê? Porque o louvor faz Deus entrar em ação nessa situação que você está vivendo, na situação que você está enfrentando. Essa é uma arma praticamente infalível quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, quando você começa a agradecer a Deus. Pode ter certeza que Deus entra em ação. A quinta arma da nossa milícia é o louvor, a adoração, a gratidão. Atos capítulo de número 16, aqui o apóstolo Paulo estava lá na cidade dos Filipenses e ele procurou um lugar para oração. Ele achou uma praia. Nessa praia vai surgir uma jovem com espírito de adivinhação. O que essa jovem vai fazer? Incomodar o Paulo quando ele quer orar. O Paulo vai expulsar o demônio dela. As pessoas que ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação mandam prender o apóstolo Paulo, injustamente, sem julgamento, sem ele ter cometido crime, vão chicoteá-lo. Agora olha o que diz o versículo 22, vamos começar lá. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E olha o que diz, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde? No tronco. Então o que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Injustamente, ele é um cidadão romano, ele não pode ser aprisionado sem julgamento, justo com legítima defesa, ele não teve defesa nenhuma, lançaram ele na prisão, chicotearam ele, colocaram ele lá no cárcere interior, junto com pessoas que tinham cometido outros crimes. Aí diz o 25 e o 26, vamos ler? O que diz o 25? E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam, pessoal? Oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. E olha o que a Bíblia diz, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. O que diz a Bíblia? E foram soltas as prisões de quem? De todos. Primeira questão, você vê que o Paulo e Silas, na hora difícil, o que eles começaram a fazer? Não reclamaram, não murmuraram, nada disso. Não ficaram se lamuriando, eles começaram a louvar a quem? A Deus. Começaram a louvar e a adorar a Deus. Eles começaram a louvar o Senhor na hora difícil. A pergunta que eu faço para você que está aqui comigo nessa reunião é: o que sai dos seus lábios nos momentos difíceis? O que você fala na hora difícil? Principalmente quando alguém feriu você. Quando você está ferido, o que você fala? Paulo estava injustiçado, preso, e ele estava ferido, porque ele acabou de levar na praça pública diversas chicotadas nas costas, rasgaram a roupa dele e estava ferido. Quando você está ferido, qual é a sua atitude? Tem uma arma que vai abrir muitas portas para nós, e essa arma é o louvor. Quando a gente aprender a ser grato por qualquer coisa, a gente aprender a adorar a Deus mesmo nas horas difíceis. O verdadeiro cristão, a alegria e a felicidade dele não depende do que está acontecendo ao redor ou em torno dele. A alegria do verdadeiro cristão, ela vem de dentro do coração, daquele que habita em nós. Não importa se o meu bolso está cheio, está vazio, não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa se eu estou sendo injustiçado, não importa se estão me ferindo, nada tira a alegria do verdadeiro cristão. E é isso que eu e você temos que entender, que a nossa alegria não pode depender das circunstâncias, do ambiente, da fase em que estamos vivendo. A alegria tem que vir do Deus que habita dentro de nós. E não da fase que eu estou vivendo ou do que eu estou passando, mas sim do Deus que eu sirvo. Você vê que o Paulo, mesmo na prisão, mesmo chicoteado, mesmo ferido, o que o Paulo fez? Ele não deixou de louvar e de adorar. O que você está passando? Você teve um diagnóstico médico difícil? Você tem uma doença? Tem uma dor que não sai? Você tem um problema que você já orou e não foi resolvido? Tem uma situação complicada? Qual tem sido a sua atitude? Reclamar?
Murmurar? Ou a nossa atitude é adorar a Deus? Quando a porta da entrevista não se abriu para você, você foi até a entrevista, talvez você até orou para que Deus te desse aquele emprego, mas e quando a porta se fechou da entrevista? Como é que a gente sai de lá? Reclamando? Ou dizendo, obrigado, Senhor. Eu queria que se abrisse, mas não foi feita a minha vontade, mas foi feita a tua. E se o Senhor permitiu que ela não se abrisse, mesmo eu tendo pedido para que desse certo, eu confio em Ti, que o Senhor tem o melhor e eu não vou reclamar, eu vou fazer o quê? Adorar. O que você faz nas horas difíceis? Você reclama ou você adora? Você louva ou você fica murmurando? Quando alguém fere você, qual é o seu comportamento quando alguém te fere? Quando alguém te machuca? Quando alguém expõe você diante de todo mundo? Paulo foi ferido na praça pública. Todo mundo viu ele apanhando, todo mundo viu ele sendo preso, injustiçado, colocado numa cela como um criminoso sem ter feito nada. Às vezes vamos passar por situações difíceis, mas tem uma arma que você tem que começar a usar, o louvor. Não foi o Paulo que abriu a porta daquela cela, ele, nem ao menos ele tinha a chave da cela, e quem tinha a chave não queria abrir. Agora, como que a porta daquela cela se abriu? Com louvor. Tem portas que você vai abrir na sua vida, não com as suas mãos, mas com aquilo que sai dos seus lábios. E o que tem saído dos seus lábios nos momentos difíceis, quando você está ferido, quando você é injustiçado, quando tudo está acontecendo ao contrário do que você deseja. Quando a gente está fazendo uma coisa boa e às vezes tudo começa a dar errado na nossa vida, qual é a minha atitude? Quando o quadro vira, quando a situação se torna adversa, a minha atitude é adorar ou reclamar? A minha pergunta é, o que reclamar e murmurar mudou na sua vida? O que reclamar e murmurar mudou diante da situação que estamos passando? Não muda nada. Agora, se eu começar a louvar e adorar a Deus, eu vou ver a situação mudar. Eu vou ver a porta fechada se abrir, eu vou ver o milagre acontecer. Olha o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. O que a Bíblia diz? E os outros presos faziam o quê? Escutavam. Não esqueça que eu vou te dizer, sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém esperando a tua atitude, vendo o que você vai fazer diante dessa dificuldade, vendo o que você vai fazer diante dessa situação. Os outros presos viram Paulo louvando a Deus. Paulo que estava na praia orando quando tudo estava dando certo. Eles viram o mesmo Paulo que quando tudo estava dando certo, na hora que tudo estava dando errado, eles viram o mesmo Paulo louvando a quem? A Deus. Adorando a Deus, jamais reclamando de ter sido preso, de ter sido injustiçado, de ter sido ferido, chicoteado. Eles escutaram esse homem de Deus louvando, adorando, chegando diante de Deus e buscando ao Senhor, cantando hinos para Deus. Irmão, o que as pessoas que estão ao seu redor nos momentos difíceis, eles ouvem sair dos seus lábios? O que eles veem você fazer nos momentos difíceis? Nós temos uma arma, o louvor. Faz Deus entrar em cena, traz Deus para a situação que eu estou enfrentando. E quando eu trago o Senhor, Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Ele faz o impossível, Ele abre a porta, Ele faz o milagre acontecer. Versículo 26. E de repente, olha o que aconteceu, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do carro se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? Irmão, com o meu louvor, com a minha adoração, eu vou libertar até quem não merece. Até quem não precisa vai ser liberto. Quando você estiver numa situação como Paulo, as mãos presas, os pés presos, parece que a situação não tem saída. Pastor, eu não sei o que fazer para vencer essa luta, essa adversidade, essa situação. Comece a louvar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a agradecer pelo que você não tem. Porque agradecer pelo que eu tenho é fácil. Agradecer pelo que eu vejo, não preciso usar fé para isso. Agora, agradecer pelo que eu não vejo, pelo que eu não tenho, pelo que eu não consigo tocar, para isso eu preciso ter fé. Agradecer pela cura quando a minha perna está doendo, para isso eu preciso ter fé. Louvar a Deus pela porta de emprego, quando eu estou desempregado e com o bolso vazio, agradecer, para isso eu preciso ter fé. Comece a fazer isso. Quando você faz isso, você está chamando Deus para aquela situação, você está chamando Deus para o seu problema. Vamos no Salmo 22. E olha o que diz a Bíblia Sagrada. Salmo de número 22. Vai lá com o pastor.
Então tem uma arma poderosa, gratidão, louvor, adoração. Em vez de reclamar, você começar a adorar. Pastor, mas deu errado, louve a Deus, obrigado. O que o Jó fez quando tudo estava dando errado na vida dele? O Jó reclamou? Não, a Bíblia diz que Jó não pecou com os lábios e não atribuiu falta alguma a Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. E olha o que Deus fez na vida dele. Devolveu tudo em dobro. Salmo de número 22. Então não esqueça disso, que nas horas difíceis você adore, que quando alguém te ferir, você não reclame, você louve a Deus, não murmure, mas agradeça. O louvor abriu a porta, então comece a adorar e agradecer. Não sei o que você está passando, mas agradeça pelo que você ainda não tem, mas acredita que Deus pode te dar. Salmo 22, versículo 3. Todo mundo junto, 22, verso 3. O que diz a Bíblia? Porém, olha o que diz a Bíblia, tu és santo. Agora marca aí com a tua caneta e olha o que diz esse texto aí, ó. Ó, que habita entre os louvores de Israel. Então olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo, que Deus habita no meio dos louvores. Quando eu começo a louvar, quando eu começo a agradecer, quando eu começo a adorar, eu estou trazendo Deus para essa situação. Deus não habita no meio da reclamação, Deus não habita no meio da murmuração, Deus não trabalha com a murmuração, Deus trabalha com louvor. A porta fechou? Obrigado, Deus. Eu orei para o Senhor abrir. Eu queria esse emprego, mas obrigado. Não foi feita a minha vontade, mas vai ser feito o quê? A tua. O senhor tem o melhor para mim, o senhor sabe o que o senhor está fazendo. Eu não vou reclamar. Ah, não, agora eu vou começar a reclamar. Deus, por que o senhor deixou? Por que eu estou passando por isso? Por que a porta não abriu? Por que eu estou doente? Por que eu fui no médico, apareceu? Eu sou dizimista, ofertante, vou na igreja, participo dos cultos, dou dízimo, dou oferta, sou patrocinador. Por que o senhor está deixando? Já deu para perceber o que tem dentro de você. Só murmuração. E o que tu faz, tu não faz de coração. Tu faz para jogar na cara do Senhor, para cobrar dele de volta. Agora, quando eu faço de coração, eu posso estar passando pela pior luta, eu não vou ficar dizendo, eu sou dizimista, ofertante, por que o Senhor está deixando? Deus, obrigado. Tudo coopera para o meu bem. E eu não vou reclamar nunca, eu vou só adorar e louvar quem? A Deus. Então a gente tem que parar de reclamar. Não foi feita a minha vontade, mas a tua. Ah, pastor, eu fui lá no médico, apareceu o diagnóstico aqui, ó, eu estou com a doença tal. Ao invés de chorar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, diga glória a Deus, porque agora vai começar um grande testemunho. E com esse diagnóstico aqui eu vou poder dar um grande testemunho, louvar e mostrar para todo mundo que o meu Deus é o Deus que cura. Não é para reclamar, para ficar chorando, se lamuriando. Use a arma que Deus te deu, o louvor. Você vai ver que quando você é grato, a sua vida vai ser melhor. Tudo vai ser melhor, as coisas vão fluir na sua vida, porque você é grato. Vamos lá, Salmo 22, 3. O que diz? Ó, que habita entre os louvores do que, pessoal? De Israel. Então, quando eu começo a louvar, eu estou trazendo Deus para a situação. Quando Paulo começou a louvar a Deus naquela cela, ele trouxe Deus para dentro da cela, ele trouxe Deus para aquela situação. O que Deus fez? Deus abriu a porta que ele não podia abrir. Deus pode fazer o que eu não consigo fazer. Agora, o que eu tenho que aprender é usar a arma infalível, que é o louvor. Deus não está procurando os murmuradores, Deus procura os verdadeiros adoradores. E é isso que eu tenho que ser, não importa o que eu estou passando. Está difícil. É como diz aquela canção que a gente já ouviu, eu vou passando pela prova dando o quê? Glória a Deus. Eu vou passando pela luta, mas vou dando glória, vou louvando, vou adorando. Eu não vou permitir que essa luta me transforme numa pessoa amarga. Eu vou continuar adorando a Deus. Vamos em 2 Crônicas. Vou te mostrar outro homem que passou por uma luta, mas usou essa arma poderosa que é o louvor e a adoração. E o que você tem feito diante do que você tem enfrentado, diante do que você tem passado? Você está reclamando ou você está adorando a Deus? 2 Crônicas 20. Vamos lá. 2 Crônicas 20. Então está na hora da gente amadurecer como cristão. Às vezes a gente é meio mimado, né? Ai, pastor, eu orei para Deus abrir a porta, Deus não abriu, não vou mais na igreja. Parece aquele bebê que se você não dá o iogurte, ele se joga no chão do supermercado e fica se batendo e chorando. Esse cristão não vai ter nada de Deus. Se Deus não abriu a porta, mas eu orei. Bom, mas Deus não é o meu empregado, Deus é Deus, ele faz o que ele quer, ele sabe o que é melhor para mim. Ah, mas eu pedi para Deus curar o fulano e o fulano partiu. Deus sabe o que é melhor para a pessoa. Às vezes Deus cura, a pessoa melhora e ela vai para o inferno, porque ela vai se desviar, não vai dar glória a Deus, não vai agradecer. E às vezes Deus permitiu a pessoa partir, porque não sei como, às vezes Deus usou alguém, ou a pessoa lá no íntimo
se entregou para Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E às vezes Deus preferiu levá-la salva do que levá-la viva. Uma vez a gente tinha um familiar, ele não era cristão, aí ele começou a frequentar os cultos na minha igreja. Eu tinha uma igreja num bairro pertinho da casa dele, familiar da minha esposa, e ele começou a ir nos cultos, aí deu um câncer terrível nele. E nós oramos, daqui a pouco ele ficou bem. Não me lembro se era um câncer ou uma outra doença, eu sei que ele ficou bem. Ficou 100% curado, se entregou para Deus por causa da doença. Depois que ele ficou bem, irmão, ele parou de ir na igreja, parou de buscar Deus. Sabe o que aconteceu? Aí veio um câncer, não me lembro se era o segundo, e esse foi para acabar, porque deu metástase, se espalhou, foi para os ossos, a pessoa começou a definhar. Eu fui na casa da pessoa, falei que ela tinha que se entregar de coração para Jesus. Ela se entregou. Eu orei, Deus, a minha vontade é que o Senhor cure ele, mas agora a tua é o Senhor que sabe. Ele morreu. Mas ele morreu porque talvez se Deus curasse de novo, o que ele ia fazer? Se desviar de novo. Então Deus levou a pessoa. Deus sabe o que é melhor. A família às vezes vai ficar triste. Poxa, mas eu orei para Deus curar, eu pedi para o pastor vir para Deus curar. Pois é, a gente orou. A nossa vontade é aquela. Mas e qual é a vontade de Deus? Louve Ele, adore, agradeça. Olha tudo que aconteceu com o Jó. O Jó sabia que a adoração traz Deus para a situação. Não esqueça disso. Eu não sei o que você está passando, mas a sua adoração e o seu louvor vai trazer Deus para essa batalha. 2 Crônicas 20, aqui vamos falar do rei Josafá. Olha o que diz o versículo 1. E sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e os que com ele estavam, e alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eles estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá, o que Josafá fez? Temeu. Agora, mas o que ele fez então? Só que ele pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar com medo, temos sentimentos. Agora eu não posso deixar o sentimento me dominar. O mais importante é o que eu vou fazer depois que eu sentir. Ele sentiu medo e depois ele foi buscar quem? A Deus. Aí diz a Bíblia: e ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Então o que ele fez? Foi buscar. Agora vai vir a oração. Eu vou resumindo aqui porque o texto é grande, versículo de número 12. Olha a oração que ele fez. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Então ele disse para Deus: Deus, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não sei o que fazer para vencer essa luta, mas eu não vou deixar de olhar para o Senhor, porque eu creio que o Senhor vai me dar uma resposta. Deus deu. Deus levantou um profeta. O profeta deu toda a estratégia do que ele deveria fazer na peleja. Vamos para o versículo 20. E pela manhã cedo, diz o 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo. E ele ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha o 22. E ao tempo que eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram o que, pessoal? Desbaratados. Olha para mim, o que o rei fez? Presta atenção. Deus deu uma direção. Josafá, você vai pegar o esquadrão do louvor, a banda, os músicos, você vai colocar eles na frente do exército. Quem é o primeiro a morrer numa batalha daquele tempo, com arco e flecha, espada e escudo? Quem vai aonde? Na frente. E Deus disse: manda o louvor na frente. E é verdade, o exército foi atrás, mas o louvor foi na frente. E enquanto eles andavam, eles foram louvando, adorando, buscando. O que eu falei para ti? Que quando você louva, você traz Deus para essa batalha. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, mas quando você adora, você está trazendo Deus para o problema. E ele foi louvando. E a Bíblia diz que Deus habita no meio do quê? Dos louvores. E enquanto eles foram louvando, adorando, 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 Deus mandou os anjos dele lá no meio do exército dos inimigos. Eram 3 nações. Uns começaram a brigar com os outros, uns começaram a matar os outros, e o pessoal viu que a guerra aumentou, uns estavam matando os outros. Quem sobrou, fugiu.
Quando Josafá chegou lá, quem é que estava no campo de batalha? Ninguém. Só havia os corpos dos inimigos mortos, porque Deus mandou o exército dele na frente, porque o rei resolveu usar a arma que Deus deu para ele, que é o louvor. Está difícil no casamento? Louve a Deus. Você está doente? Comece a adorar e agradeça pela cura que você ainda não tem. Comece a agradecer, eu já estou curado. Você está com a vida financeira ruim? Comece a louvar e agradecer. Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Comece a adorar, comece a louvar a Deus. O louvor traz Deus para a batalha, faz Ele se mover ao seu favor. Você não sabe o que fazer? 2 homens não sabiam o que fazer. Paulo não tinha saída. O rei Josafá não tinha saída. Como é que eles venceram a batalha? Com louvor. Nunca esqueça. Quando você não tiver saída, quando você não souber mais o que fazer, não souber qual estratégia, qual artimanha usar, comece a adorar, comece a louvar. Você vai trazer Deus para essa batalha. Vamos terminar em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos lá, Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos juntos com o pastor. Pega uma caneta para você anotar esse versículo aí, porque ele é importantíssimo. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses 5. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler? Versículo de número 18. Vamos todo mundo junto com o pastor. 1 Tessalonicenses 5,18. O que diz o 18, pessoal? Todo mundo junto. Vamos lá? Em tudo dai graças. Vamos de novo. Em tudo dai graças. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que em tudo eu tenho que dar o quê? Graças. Quando a Bíblia diz tudo, irmão, é tudo mesmo. Não importa o tamanho da luta, da adversidade, da batalha, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, é em tudo. A Bíblia está dizendo em tudo, em todas as coisas eu tenho que dar o quê? Graças. Eu tenho que louvar e agradecer. A porta fechou, a doença veio. Obrigado, o Senhor é Deus, o Senhor não mudou, o Senhor vai nos abençoar. Vamos de novo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de quem, pessoal? Irmão, Deus não gosta de reclamão, seja um adorador. Ao invés de reclamar, troque reclamar por adorar, você vai ver que a sua vida vai mudar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com quem? Para convosco. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas eu vim aqui te mostrar que você tem uma arma poderosa, louvor, adoração e gratidão. Quando você adora, você traz Deus para a batalha. Quando você louva, você está trazendo Deus para o problema, para a situação. E quando você traz Ele, Ele vai fazer o que você não consegue fazer. Tem portas que as nossas mãos não vão abrir, é a nossa adoração que vai abrir essa porta. Tem batalhas que não são as nossas mãos que vão lutar e que vão vencer. É o nosso louvor que vai fazer essa batalha ser vencida. Fique de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.